O Gregório do Vivier deu essa entrevista aqui, essa entrevista já é um pouco antiga, 2017, na época do Temer, né? A gente está aqui em janeiro de 2020, mas eu achei interessante porque eu peguei essa entrevista acidentalmente no YouTube, acabei achando, e ela ilustra bastante claramente, né, meio que uma incapacidade de raciocínio, né, uma espécie de confusão, como poderia ser chamado de compartimentalização, ou seja, a capacidade de você ter pensamentos contraditórios e expressá-los ao mesmo tempo, às vezes na mesma frase, sem perceber que você está falando duas coisas completamente contrárias umas às outras. Que na verdade você está argumentando a favor daquilo que você acha que você está atacando. Como no caso aqui da meritocracia, né? Uma coisa que veio muito à baila nos últimos tempos. Tem até um vídeo do Pirula que acontece a mesma coisa. O Pirula, como sendo meio que um centro-esquerdista, tem essa antipatia pelo conceito de meritocracia. E no vídeo dele também acontece a mesma coisa. Ele acha que está fazendo um argumento contra a meritocracia, quando na verdade está defendendo a meritocracia. Essencialmente porque, a menos que você seja um sociopata, você também defende a meritocracia. Então o Gregório do Vivier aqui nessa entrevista é genial, assim, quer dizer, a loucura é genial. Ele defende, ele ataca a meritocracia dizendo que o problema da meritocracia é que no Brasil os ricos, quem nasce em berço de ouro, tem muito mais chance. Quem nasce pobre não tem como ganhar milhões, não tem como ficar milionário e chegar ao topo da economia, a salvo raras exceções. Que a direita defende a falácia da meritocracia no Brasil e por isso que ele tem raiva disso. Assistam a entrevista aí, por volta do minuto 13, 15, por aí. Ele fala da meritocracia, ou seja, o problema da meritocracia para ele é essencialmente que as pessoas não têm meritocracia no Brasil. Ou seja, ele é um defensor da meritocracia. Ele está falando que o problema é que ela não existe. Deveria ter a pessoa progredir numa sociedade de acordo com o seu mérito e não de acordo com acidentes que a pessoa herdou dos seus pais ou de outros acidentes geográficos, fato de nascer numa região mais rica, fato de nascer numa região mais desenvolvida que a outra, após que a pessoa que nasceu miserável, no sertão, no interior da Amazônia, numa região que não tem escola nem nada, é claro que vai ter muita dificuldade, mas isso é meritocracia. Meritocracia é um mundo no qual um Maluf não seria nada e um engraxate de sapato que estuda para entrar numa faculdade teria que ganhar até uma bolsa, um incentivo da sociedade para geralmente recompensar o seu esforço. Um pessoal muito esforçado em relação àquilo que herdou. Essa é a meritocracia. Então a América esquerda se autodestrói nesses conceitos, né? Ele não tem, eles não conseguem perceber que eles estão defendendo aquilo que eles acham que eles estão atacando. Isso é interessantíssimo, né? Lula ou Moro? Puta, tem que escolher também Lula. Claro, Lula. Dirceu na veia, Moro na cadeia, viu o cara gritando isso outro dia. Obviamente, isso é uma ironia. Porque no Brasil a gente sabe que, claro, existem diferenças sociais gritantes que cancelam qualquer meritocracia na prática, ou qualquer não, porque tem muita gente que tem mérito, começa do zero e chega muito alto mesmo, isso existe. Mas é difícil, improvável, porque a diferença é muito gritante. E a diferença é muito gritante, a diferença entre classes sociais no Brasil, entre regiões, entre cidades, entre pessoas e famílias é enorme. Em grande parte não, acho que quase que exclusivamente pela intervenção estatal na economia, né? Justamente pela falta de capitalismo de livre mercado. A gente tem, na época colonial, a gente tinha um Estado que cobrava sangria, contra a qual até o Tiradentes se rebelou lá em Confidência Mineira, um imposto absurdo que as autoridades portuguesas cobravam da atividade mineradora no Brasil. Depois veio a época da independência, na época do Império, na época do café, na República do Café com Leite. O Estado intervinha brutalmente na economia para salvar os ricos. Na época do Império teve a famosa Lei de Terras, onde o Estado proclamou que você não tem uso sobre a terra onde você trabalha, nunca. Você pode ocupar uma terra por muito tempo, o uso capião essencialmente não existia. Você tinha uma lei que foi feita para impedir que imigrantes, bem como escravos soltos e tudo mais, pudessem ocupar
terras, porque a elite, a oligarquia, a elite, os coronéis no Brasil queriam a terra só para si mesmo, e foi essa intervenção estatal na economia que gerou a nossa concentração fundiária absurda que continua até hoje, na verdade. A gente teve aí na época do PT 13 anos de PT e, na verdade, durante a época do PT, se não me engano, a concentração fundiária no Brasil chegou até a aumentar um pouco, apesar da suposta reforma agrária. Então o Estado, ele sempre, não só no Brasil, o Estado sempre, pelo menos no longo prazo, né, na grande escala de tempo e de espaço, ele tende a favorecer a classe de cima, porque a classe de cima pode comprar as pessoas que têm autoridade dentro do Estado, os burocratas e os políticos cujas campanhas são pagas pelos grandes empresários, pelos grandes latifundiários, pelos grandes banqueiros. Então, quanto mais Estado, mais a elite da elite do país é representada e tem mais poder aos poderosos. Os superpoderosos chegam a ter mais poder. Quando você é meramente um banqueiro, que só tem um banco na esquina, você só ganha dinheiro se as pessoas quiserem entrar no seu banco, tirar um empréstimo e depois pagar os juros. Agora, se você empresta para o governo, e o governo faz uma estrada, uma ferrovia, uma escola pública, uma usina hidrelétrica, você acaba tendo o direito de você entrar no bolso do contribuinte à força e pegar o dinheiro dele. Porque o contribuinte é forçado a pagar aquela dívida que foi contraída pelo Estado e é uma obra que você não necessariamente aprovou. Uma coisa que é estatal, que é por isso que o rico no Brasil adora o BNDES, eles querem BNDES, eles querem protecionismo, eles querem intervenção estatal, eles querem burocracia. Eles não querem livre mercado. Livre mercado indica competição. Se você está no topo do mercado, se você já é elite de um país, você não quer competição, você quer ser eternizado no poder, você quer continuar como número 1, como número 2, como aquele que está ali em cima. Você não quer que chegue um novo competidor que possa ameaçar a sua hegemonia. Isso seria o livre mercado. Então é por isso que a elite brasileira odeia o capitalismo de livre mercado. A elite brasileira criou a República Café com Leite, que, através do convênio de Taubaté, usava o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do povo, o dinheiro dos impostos, para jogar no colo dos cafeicultores que estavam em falência. Quando tinha uma crise internacional, e o cafeicultor ia à falência, o governo ia lá e salvava, comprava o café dele, para ele não ir à falência, estocava para o preço cair, ou até queimava o café, no caso da crise de 29, né? O governo comprou, queimou o café para diminuir a quantidade de café e diminuir o preço. Consequentemente, uma intervenção estatal no livre mercado. O cafeicultor deveria ser deixado falir. Deveria ser... O governo devia se abster e falar que você vai à falência mesmo assim. Você tem que ir à falência. Se bem que a própria crise de 29 foi parcialmente criada pelo Estado americano, pela intervenção estatal na economia, mas isso é uma outra questão. O governo não deve salvar empresas da falência. O problema é que também que muitas crises que levam empresas à falência são criadas pelo Estado. Então são crises que não são criadas pelas empresas, são crises que são criadas pelo Estado. Então você tem uma composição de elementos estatais destrutivos, que o governo cria uma crise, leva a empresa à falência, e ele tem que gastar mais dinheiro, não só para resolver a crise que ele causou, como para resolver a falência das empresas que foram à falência justamente por causa da crise que o Estado criou. Então, intervenção estatal excessiva na economia, ela tende a ser destrutiva num efeito cascata, né? Então, no Brasil, a gente nunca teve livre mercado, claro, porque um país extremamente elitista como o Brasil, a gente tem, essencialmente, a elite querendo sugar o dinheiro do povo através do Estado. E como a esquerda não percebe isso, é uma coisa que é assustadora, né? Na verdade, até a direita não percebe isso. A suposta direita, que o Brasil, na verdade, nunca teve uma direita mesmo capitalista, libertária, liberal, do liberalismo clássico, né? A esquerda, a direita liberal no Brasil sempre fingiu ser liberal. A gente tem aqueles liberais que, na verdade, só queriam liberalismo para aqueles interesses que eles tinham, mas realmente liberar a economia não aconteceu, né? A República Velha supostamente era liberal, mas não era liberal em nada, era super intervencionista na economia, salvava cafeicultores, usava o dinheiro dos impostos para enriquecer os ricos, como continua sendo até hoje, como o PT fez uma escala apocalíptica. O PT fez a transferência de renda dos pobres para os ricos, através do BNDES, através do pagamento de juros para a empresa, através do aumento brutal da dívida interna pública do Brasil com os banqueiros brasileiros.
no nível catastrófico é a transferência de renda para os ricos, né? Então, não que o PT seja muito pior do que tinha antes. O Fernando Henrique é chamado de neoliberal. Mas o Fernando Henrique foi o presidente que mais aumentou impostos na história do Brasil. A carga de imposto do Brasil foi de 26% do PIB para 34%, uma coisa assim, do PIB durante a época do Fernando Henrique. Ele criou a CPMF na época, ele criou vários outros impostos, ele criou várias estatais, apesar de ter privatizado, que foi uma coisa até que boa, se bem que as privatizações no Brasil tendem a ser péssimas, porque elas criam oligopólios privados e não livre mercado, como a gente tem hoje no Brasil, que aqui na maioria das cidades brasileiras só tem uma empresa de internet, uma empresa de eletricidade e uma empresa de gás. Você é obrigado a comprar essa empresa. Então, na verdade, não é o livre mercado, você não privatizou, você criou uma empresa que é um funcionário público, uma empresa que tem a renda garantida vitalícia pelo Estado, e você não tem opção se não comprar aquela empresa. Então, a gente não tem privatização no Brasil. A gente tem ou monopólio privado ou oligopólios privados. Livre mercado tem em algumas áreas. A gente tem algumas áreas que tem algum livre mercado. Talvez o agronegócio brasileiro seja um caso que realmente aquilo que mantém o Brasil vivo, as exportações brasileiras vivas, apesar de ter também uma mata estatal, eles têm uma certa liberdade, eles conquistaram os mercados mundiais pela própria competência, pelo investimento também. Teve investimento estatal, é verdade, através da Embrapa, teve pesquisas científicas bastante avançadas financiadas pelo governo, mas essencialmente foi uma conquista de mercados real, né, que realmente ocorreu através do livre mercado internacional, e é por isso que a economia brasileira se mantém de pé, por causa desse pessoal, e também porque é por isso que o povo brasileiro se mantém alimentado, relativamente bem alimentado, uma coisa que permitiu a redução brutal da desnutrição no Brasil. Não foram programas sociais, né, talvez só numa escala muito pequena, mas essencialmente é a comida abundante e barata, especialmente o frango e certos outros produtos hortifrutigranjeiros que são produzidos numa escala muito grande. Pouca gente sabe, mas fora soja e algumas outras coisas, a maioria dos hortifrutigranjeiros são produzidos por pequenas e médias propriedades no Brasil, não é o agronegócio. O agronegócio se concentra na soja e em algumas outras grandes espécies de planta de enorme quantidade, milho, trigo no Brasil é muito pouco, mas algumas outras dessa área, laranja é monstruosa no Brasil, pouca gente sabe, mas o Brasil é de longe o maior produtor de laranja, assim, umas 4 vezes mais que os Estados Unidos, que é o segundo, e essa competitividade do agronegócio é que mantém o Brasil mais ou menos, minimamente assim, economicamente ativo, porque senão não teria nada, né? E também dizem que o Collor era um neoliberal, liberal, capitalista. Tá certo que ele abriu o mercado brasileiro para as exportações, para as importações, de maneira muito relativa, porque os impostos eram astronômicos naquela época. Depois caiu um pouco, mas no começo era um imposto de 100%, mais alto até que os impostos de hoje, em alguns casos. E o Collor cometeu a maior atrocidade, acho, da história do Brasil, desde Getúlio Vargas, pelo menos, se não até antes. A maior atrocidade contra a liberdade econômica e contra a propriedade privada. Você tem notícia na história do Brasil, que foi o confisco, o congelamento das poupanças, das contas de poupança do cidadão de pessoa física no Brasil por um ano, em 1991, que foi uma das maiores, não só uma atrocidade contra a propriedade privada, como uma coisa idiota, porque a inflação brasileira não era por causa de excesso de dinheiro na mão do trabalhador. Tem que ser um débil mental, que nem aquela Zélia de Mello, que era uma marxista, né, uma socialista, uma marxista de carteirinha. Só um débil mental, que nem a Zélia de Mello, pode achar que você tirando o dinheiro, pouco dinheiro que o brasileiro tem para gastar e comprar suas contas, pagar suas contas, comprar sua comida, seus produtos, que você ia controlar a inflação. A inflação no Brasil, na época, mentiam pra gente, né? Eu era criança nos anos 80, 90, eu me lembro claramente que falavam que a culpa da inflação era o comerciante, o dono do supermercado, o dono da fábrica de carros, o dono dos negócios, que queriam ficar aumentando o preço toda hora porque eles eram gananciosos, queriam lucrar em cima do pobre trabalhador e do consumidor. Então eles ficavam remarcando os preços, porque eles eram maus. Por isso que o governo tinha que ir lá
e tabelar o preço. Você tem que pegar a tabelinha lá do Sarney e virar um fiscal do Sarney, que nem um débil mental retardado, e ficar ligando para a Sunab para denunciar o aumento de preços, né? Então o povo brasileiro era feito de retardado mental, repetidamente. Os economistas vindos lá da tradição keynesiana ou marxista, né? O Celso Furtado e tudo mais, esse pessoal, o Maílson da Nóbrega, esse pessoal da mental, eles tinham essas ideias de que a inflação no Brasil era a questão de você tabelar preços, porque tem que parar com esse negócio de o comerciante subia preço porque o preço subia. O preço não é a causa, o preço é a consequência da inflação. O aumento de preço. A inflação no Brasil é causada pelo governo, pelo excesso de gasto do governo. A hiperinflação dos anos 80 e 90 foi causada pelo excesso de gasto governamental de má qualidade, péssima qualidade, como é típico do gasto governamental, né, do gasto estatal. Durante a ditadura militar, que foi o período economicamente mais esquerdista da história brasileira, talvez com exceção do Getúlio Vargas, e também pela proclamação da nova Constituição de 88. A partir de 88 houve uma explosão inflacionária ainda maior do que tinha antes, somente a Constituição impôs uma série de gastos sociais, né? Cada vez que um político escreve ou fala a palavra social, acho que umas 1000 crianças morrem de fome no Brasil. Cada vez que a palavra social é pronunciada, pode ter certeza que o povo vai tomar. Então os gastos sociais aumentaram escrotamente, o governo não tinha dinheiro, imprimiu dinheiro, contraiu dívida, explodiu a inflação. E o Brasil, até hoje, não ficou plenamente consertado, né? A gente tem a República dos Juros agora. Agora parece que deu uma caída, não sei se é permanente, porque realmente eu não sei. É ilegal no Brasil, mesmo que o governo Bolsonaro tentasse reduzir o tamanho do Estado, é praticamente ilegal no Brasil você reduzir o tamanho do Estado. A liberdade econômica no Brasil é essencialmente ilegal. Então você não tem como fazer isso. Se o governo tentar passar leis de liberdade econômica, o Supremo Tribunal, o Congresso, os juízes vão bloquear as tentativas. Não tem como, tem que reformar o sistema num longo prazo, né? Bom, até mais e a gente se vê por aí.